Todo ano a gente vê notícias de enchentes ou deslizamentos em muitas cidades do Brasil, com cada vez mais pessoas sendo atingidas. Quão esperado ou inesperado é um desastre desse? Por que a gente vive num país que é particularmente propício a ter enchentes e deslizamentos por como ele foi formado geologicamente e depois historicamente, na cabeça de quem que vem esses deslizamentos e nos pés de quem que sobe essa água? O que é uma conversa que envolve várias naturezas diferentes aqui no Brasil, que para a gente poder discutir com propriedade no Não Ficção, onde a gente traz ciências do dia a dia com especialistas, a gente vai ouvir de um senhor especialista que é o Marcelo Mota de Freitas, que é geógrafo pela PUC-Rio, mestre e doutor em geografia pela UFRJ, foi pesquisador em geologia na UERJ e é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, além de ser divulgador científico presente em diversos programas de TV. Bora ter esse papo com ele, que eu espero que não seja um papo pertinente por algum desastre recente quando você estiver vendo. E, gente, só um recado aqui antes da gente entrar na conversa. Essa conversa foi gravada antes do que aconteceu em Minas Gerais, na região da Zona da Mata, principalmente Juiz de Fora, no começo de 2016, que foram o bingo do que você vai ver na conversa aqui, tá? Chuva atrás de chuva, água acumulada, solo saturado, previsão já de enchentes, de deslizamentos para a região, desde relatórios que vão de mais de 2020 para alertas próximos de quando as chuvas aconteceram e toda aquela cartela de pessoas vivendo em regiões vulneráveis, de verba que não é usada ou não chega ou não é aproveitada ou é mal aplicada para a prevenção do que aconteceu e uma série de catástrofes anunciadas, previsíveis, preditas e que aconteceram mesmo assim. Então a conversa toda que a gente tem por aqui foi sem saber do que ia acontecer em seguida, mas infelizmente descreve muito bem o que vocês estão vendo que está acontecendo, ou possivelmente já estão vendo outra vez acontecer, se estiver vendo no futuro essa conversa aqui, tá? Bora falar sobre isso. Marcelo, eu tô feliz demais em te receber por aqui, queria muito conversar com você e queria muito trazer esse assunto, que para mim é um assunto que infelizmente é previsível que vai ter uma demanda. Então, enquanto a gente grava aqui, pelo menos tem mais de um mês que eu não vejo nenhuma grande notícia de deslizamento ou de enchente no Brasil, mas eu tenho certeza que em algum momento desse ano a gente vai ter que resgatar essa conversa aqui e trazer alguma coisa dela para falar, ó, tá ali, já foi dito, a gente sabe como é que é, porque foi o caso em todos os anos anteriores. Então, como a gente tem esse espaço para conversar e tem uma audiência qualificadíssima que tem atenção, o que é extremamente raro, eu queria olhar de longe, mas bem de longe para tudo. Eu queria entender, primeiro, de onde vem enchente e deslizamento, como que isso entra na formação do planeta mesmo, na formação de montanhas ou de vales ou do que for, para a gente entender o que é o fenômeno antes e que tipo de papel que ele tem, para depois entrar no fator humano em cima disso. Perfeito, Átila. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui, eu fiz questão de estar aqui presente. Você é um grande divulgador da ciência, é muito importante o que você faz. E realmente eu estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre esse assunto que, como você disse, não é uma questão de se, é uma questão de quando vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, já tem ciência para isso, a gente já sabe muito bem e a gente tem que ter política pública voltada para isso. Né? Eu costumo dizer que é como se um japonês se surpreendesse que tem um terremoto. Né, ou um suíço se surpreender porque teve uma avalanche de neve. Né? A gente vive num ambiente tropical aqui no Brasil e o ambiente tropical ele é repleto de chuvas ou de tormentas tropicais, né? de tempestades. Isso é um fenômeno comum no nosso território. Então a gente tem que saber conviver com isso. E é interessante isso que você puxou, da gente pensar numa escala maior, né, numa escala de zoom out, né, a gente poder ver a América do Sul, entender a posição dentro do globo na dinâmica atmosférica, né, porque as enchentes, né, a água em si, ela é uma resposta de fatores climáticos, fatores geológicos, geográficos, no sentido mais amplo da palavra, porque diz respeito à ocupação do solo, né? De como que a gente ocupa e como que a gente constrói as nossas cidades, as nossas áreas rurais, né? Tudo isso compõe a forma com que os rios e as drenagens vão responder aos eventos climáticos. Né? Então, se o relevo é íngreme, se o relevo é de baixada, são diferenças fundamentais. Se o solo é permeabilizado ou se o solo está com floresta, as respostas serão diferentes. Se a chuva é forte, se a chuva é fraca, as respostas serão diferentes. Então, principalmente esses três fatores vão compor
as respostas de enchentes, inundações e deslizamentos. Então, assim, em primeiro lugar, a dinâmica atmosférica, ela é, como o nome diz, muito dinâmica e com uma transformação muito intensa. E mudanças climáticas globais, elas sempre foram presentes no planeta, né? Eu costumo brincar que tem 4 documentários importantíssimos, sobretudo para quem tem criança, que era do Gelo 1, 2, 3 e 4, né? Onde a gente percebe e notifica a última grande mudança climática, que foi a saída da glaciação para o ambiente que a gente vive hoje de aquecimento global, antes do aquecimento global antrópico, né? Mas de um aumento de temperatura do planeta e de uma grande estabilidade para o crescimento da espécie humana, né? Que é uma péssima definição para os humanos, né? Biologizar tanto os humanos, porque nós somos muito diferentes, culturalmente falando. E, nesse sentido, essas mudanças climáticas são comuns. A nossa tendência é ir para uma outra era glacial daqui a uns 20 mil anos. A gente está no intervalo entre 2 glaciações. E as glaciações estão associadas à órbita do planeta em volta do Sol. Tem hora que essa órbita está mais próxima, tem hora que ela fica um pouco mais distante. Quando ela fica mais distante, o planeta tende a congelar e o nível do mar descer. Quando ela se aproxima do Sol, o planeta esquenta, as calotas derretem, o nível do mar sobe. Então a gente está num máximo transgressivo, assim, né? O nível do mar teve mais alto aí 12, 17 metros acima do atual. E já teve, na Era do Gelo, a 100 e poucos metros abaixo do atual. Uhum. Então, mudanças climáticas são comuns nesse planeta. Né? Não há argumentos contra isso, né? Não há negacionista que sobreviva a essa percepção. Né? O que se discute é a mudança climática provocada pelas ações antrópicas em função da emissão de gases de efeito estufa, sobretudo carbono e seus outros componentes. Né? E aí, com isso, a gente pode sim ter o aquecimento global e diferenças nessa dinâmica atmosférica. E aí, com foco na dinâmica atmosférica, basicamente o Brasil funciona com 3 grandes massas competindo aí, né? Que é a massa tropical atlântica, que se forma em cima do Oceano Atlântico na região do Nordeste, a massa equatorial amazônica e a massa polar atlântica, que vem lá do Polo Sul. Na verdade, os nomes variam tanto, mas basicamente são essas 3 grandes massas que vão alternando conforme a sazonalidade, né? Conforme as estações do ano. Né? Então, no verão, a predominância das 2 massas quentes, né? da tropical atlântica e da equatorial, e um arrefecimento da massa polar. No inverno, a massa polar avança. E por isso a gente tem essa dinâmica das frentes frias. Né? Que vem sempre do sul. Que vem sempre do sul, justamente do Polo Sul, desse lugar gelado, que quando encontra o vapor que está nessas zonas mais quentes, condensa esse vapor e provoca as tempestades, provoca as chuvas. E tem um fenômeno específico na América do Sul, que é a presença da Cordilheira dos Andes, fazendo aí um corredor e um barramento físico mesmo, né, orográfico, né, que a gente fala, dessas chuvas que são produzidas na Amazônia. Elas formam um corredor e circulam pelo que a gente chama de ZCAIs, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que são essas chuvas que vêm do noroeste e descem da Amazônia pelo Mato Grosso e chegam até o sudeste ao sul. Dependendo da atuação, até jogam um corredor para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi o que a gente tem visto nas últimas enchentes no Rio Grande do Sul. Para mim é o corredor de chuva do agro. Exatamente. É o agro mais depende para ter água para tudo. Exatamente. Já foram chamados de rios voadores e tal, que também não é um nome que eu simpatizo muito, porque dá a impressão que tem um rio voando e, na verdade, é a quantidade de água que realmente alimenta as nossas bacias hidrográficas. Né? Então, essa dinâmica toda faz a sazonalidade e a distribuição de chuvas. E, como eu disse, é condição desse país chover muito, ter tempestades. Né? E aí, onde essa chuva vai ser distribuída também faz diferença, em terras altas ou em terras baixas. Uhum. Né? Então, ou em terras florestadas ou em terras desmatadas.
né? Então, se a gente pegar o relevo da América do Sul, né, a Cordilheira dos Andes, fora do Brasil, é o maior relevo que tem, associado à tectônica de placas e aos dobramentos do mergulho, da placa do Pacífico, da placa de Nazca, formando a Cordilheira Vulcânica. A gente tem um episódio todo sobre a formação do Rio Amazonas, em que dá para entender por que o rio mudou de direção. Sim, e com tudo Pedro, por conta né? disso. Isso. Maravilhoso, ótimo geólogo, sem dúvida. E a história não só do Rio Amazonas, mas de toda a nossa rede hidrográfica, ela está associada à abertura do Oceano Atlântico. Né? Há 600 milhões de anos atrás, os continentes colidiram e formaram grandes relevos na parte hoje leste do continente sul-americano, formando cadeias montanhosas do tipo Himalaia, na região do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas. O Nordeste também tem muitas cordilheiras antigas no Nordeste, né? São as faixas de dobramento que a gente chama, Brasília, Mato Grosso, tem vários trechos no Brasil que há 600 milhões de anos eram grandes cordilheiras por conta dessa colisão continental. E acho legal você ressaltar porque são lugares que ainda estão sendo erodidos e estão baixando, né? Bastante erodidos, é aquela conversa da escola, né? O Brasil tem um relevo muito antigo. De fato, são 600 milhões de anos para dobrar rochas que já existiam antes, né? Então, as rochas do Brasil vão a 3,8 bilhões de anos. Tem rochas do início da formação do planeta, né? O Brasil é muito rico em geodiversidade. Episódio sobre montanhas do Brasil, para a gente entender o que subiu e o que desceu por aqui. É muito doido como muita coisa desceu, na verdade. Sim, exatamente. Muita coisa foi desgastada, afinal é muito tempo. Mas o fenômeno de abertura do oceano, né, da abertura do Atlântico, fez com que essas montanhas fosse esse substrato geológico, que já estava bastante desgastado, fosse soerguido. E aí, se você olhar no mapa de relevo do Brasil, a borda leste do Brasil é levantada. Sim. Ela tem uma sobrelevação que é o Planalto Atlântico, é o Planalto Central, o Planalto Sudeste, né, são as grandes, o Planalto da Borborema, que vem do Nordeste, e a Serra do Mar, que vai até o Sul. Né, a borda leste é levantada porque na hora que você abre o Atlântico, é como se fosse uma raiz levantando uma calçada. Né? A borda levanta mesmo, porque o manto terrestre funde e vira uma grande bolha de magma que impacta a base da crosta e levanta ela. E a crosta começa a andar para o lado oeste, vai bater. Eu não tinha me ligado. Eu entendo ela afinar porque é a parte que você está espichando, mas ela ter essa levantada antes de partir, eu não tinha me ligado. Ela vai abrindo, ficando fininha, né? Tem até um artigo científico muito interessante, o cara pegou um chocolate daquele recheado e mostrou como se fosse, simulou, mas ele fez, tem as fotos do chocolate no artigo. Geologia é com genial, chocolate exatamente. Isso é divulgação científica. E justamente a crosta vai afinando, mas ela também é soerguida, né? Ela também sofre esse impacto. E ainda, com a formação dos Andes, acho que até o Pedro Val fala isso, você tem o acúmulo de matéria formando a Cordilheira dos Andes e a própria plataforma pesa. Então ela pesa e levanta, né, ajuda esse soerguimento do lado de cá. Então a plataforma fez com que o relevo maior do Brasil se concentrasse na borda leste, que é justamente onde se concentra a população brasileira, já que fomos colonizados num território marítimo. Esse lance que pra gente é super natural aqui, pra você ir pra praia em muitos lugares, você precisar pegar a serra, se você tá vindo do interior, né, do país, ou a visão da praia ser a visão do morro, e a praia lá embaixo, ela é bem única, né? Sim. Em grandes partes do mundo é um plano até chegar no mar, é um outro relevo. Esse da praia e a montanha do lado é uma coisa bem Brasil, a gente tem assim. um relevo muito próximo ao litoral. Tanto é que a serra é do mar e a mata é atlântica. Né? É verdade, é verdade. A toponímia está dizendo isso, né? Então, esse fenômeno faz com que você crie o relevo. E voltando à história dos rios, né, da formação do Rio Amazonas e do próprio São Francisco, Paraíba do Sul, Doce, Jequitinhonha, se você pensar que os continentes eram juntos, a rede de drenagem toda do Brasil,
ou melhor, do que era o proto-Brasil, né, ainda no continente Gondwana, que era o nome do continente, antes mesmo do Pangeia, né, a drenagem ia toda para o Pacífico. Não existia a Cordilheira dos Andes e os rios desciam para lá, para o Mar do Paraná, do Mar do Amazonas e do Mar do Parnaíba. Eram 3 grandes mares que tinham invadindo pelo Pacífico sobre a crosta continental. Pensa que a cordilheira estava embaixo da água ali Nem nessa tinha época, né? a cordilheira era uma planície sedimentar que foi soerguida e virou. Tanto é que você vai na Argentina, que Salta, Bolívia e tal, nessa viagem que eu fiz há pouco tempo, você vê os sedimentos todos virados, empilhados, dobrados, até você chegar na cordilheira vulcânica, né? Então tá lá o testemunho dessa história, né? O salar da Bolívia, quer dizer, Já lá no altiplano, já teve mar ali, exatamente. né? Na verdade, você vê sedimentos marinhos dobrados mesmo. Tem fóssil, tem, né, todas as comprovações. E aí é interessante você pensar que todos os rios iam para o lado de lá, para oeste. E, de repente, abre um oceano do lado de cá e a drenagem toda se inverte, começa a cair para esse buraco novo que é o oceano. E aí as drenagens começam a regredir, né? Elas vão nesse movimento remontante. Conversa do Pedro sobre você começa tendo uma cachoeira e ela vai Isso, as cachoeiras. até a nascente do rio. Ele fala da calha norte do Amazonas, né? Que é isso, as cachoeiras são um pulso erosivo, né? Eu rebaixei aqui, que nem quando a gente é pequeno que brinca num montinho de terra, que a gente cava ela aqui, ela vai fazendo assim, né? Eu fiz isso ontem com meu filho. A gente estava brincando no Instituto Butantã, tem uma estradinha de terra no estacionamento ali, tinha uma poça mais alta e uma poça mais baixa. Perfeito. Falei para ele, vem cá, vamos cavar aqui no meio. Isso. A gente fez uma ligação e dava para ver, foi erodindo e foi ficando mais... Isso, e lá vai fazendo o pulso erosivo remontante, né? A erosão ela vai de baixo para cima, né? A água vem de cima para baixo, mas a erosão ela sobe, né? E esse é um dado, um ponto importantíssimo em geomorfologia que a gente chama de nível de base e recuo do nível de base. É assim, um conceito muito importante que uma criança é capaz de notar numa brincadeira dessa. Quer dizer, o destino do Brasil a longuíssimo prazo, se não tivessem outras mudanças geológicas, seria o Brasil inteiro ficar no nível do mar. Isso, o fim do mundo é uma grande planície. Certo. A hora que parar a tectônica do planeta de subir montanha, né, porque o que faz subirem as montanhas são o movimento das placas tectônicas. A hora que o planeta arrefecer, que não tiver mais isso, o desgaste erosivo vai predominar e o fim do mundo é uma grande planície, né? Uma brincadeira que a gente espera que não aconteça. Mas, de fato, a drenagem toda do Brasil se inverteu. E se você olhar, o Amazonas é muito mais aberto na porção oeste e passa num estreito ali na altura do Xingu, né? Tanto é que a hidrelétrica de Belo Monte vai aproveitar esse desnível, né? Jari, lá do outro lado, até sair numa calha bem estreita no Marajó. Né, é uma mudança radical de fluxo, né? E se você olhar o São Francisco segue norte e sul para a bacia do Parnaíba. E, de repente, por Xingó, Paulo Afonso, Sobradinho, ele capturou o rio que estava ali. Então, esse riozinho que veio lá da borda do Atlântico, lá de Penedo, lá na foz do São Francisco, veio buscando e catou o rio. Tanto é que você sobe vários degraus que vão serem aproveitados para hidroeletricidade. Então, assim, a geografia do Brasil ela tem uma associação direta, óbvio, com o relevo e com toda a geomorfologia, né? A história do Brasil vai enfrentar, né, a colonização de São Paulo, a migração para dentro do Brasil vai ter que passar pela Serra do Mar, e a história de ocupação de todas as nossas cidades vai responder de alguma forma a esse relevo mais alto no Sudeste. E é justamente ele que, sob as chuvas tropicais, vai sofrer ou vai ter suscetibilidade maior a deslizamentos. E há respostas muito rápidas dessas drenagens também. Né? Uma velocidade de fluxo que chega rápido a baixadas sedimentares que vão tender a alagar. Então, esse relevo ele é constituído de encostas que deslizam e baixadas que inundam. É feito para isso esse país? É feito para isso. Debaixo de um clima tropical, com esse relevo, é assim que funciona. Antes mesmo da existência de humanos debaixo desse clima, né? Porque a mudança climática
está ali mais ou menos há 12 mil, 10 mil anos, que eu brinco que é quando Raul Seixas nasceu, e ele presenciou essas mudanças. Os vestígios humanos no Sudeste brasileiro vão de 8 mil anos, que é justamente quando você tem uma mudança da biogeografia, da colonização da Mata Atlântica nesses ambientes. Porque, afinal de contas, o clima gelado era um clima seco, né? Não tem umidade disponível porque a água está congelada. Então, a gente está falando de um semiárido gelado. Então, predominam savanas e caatingas. Essa é a vegetação predominante na América do Sul, gelada. Quando há tropicalização, começa a proliferação das florestas. Primeiro na Amazônia, porque é o Equador e esquenta mais rápido, depois a Mata Atlântica. E, não por acaso, os vestígios humanos vão acompanhar essa mudança, porque está falando de abundância de alimentos, né, de tropicalização e manguezais, restingas, florestas, com uma riqueza enorme de biodiversidade, a maior biodiversidade do mundo. Então, os humanos vão fazer suas aglomerações nesses espaços. Na Amazônia, o trabalho do Eduardo, é fantástico. Eu não sei se você já entrevistou. Já entrevistou ele, já até assistiu, é verdade. E é maravilhoso o trabalho dele, né? É incrível, de divulgação científica, de pesquisa, né? E mostrando os vestígios de 11 mil, de 12 mil, de 14 mil, de uma Amazônia muito povoada, mesmo antes dessa proliferação da floresta, né? E a gente achando que a colonização é que é o começo do Brasil. Mas pelo que você estava descrevendo, da formação geológica do Brasil ainda, se um alienígena que tem uma noção de geologia e geografia olhasse para cá há 2.000 anos, 1.000 anos, ou, enfim, 200 anos atrás, antes da gente ter as megacidades que a gente tem hoje, ou, né, se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse para essa época, você já podia apontar para o Brasil, olhando lá de cima, e falar, bom, esse lugar aqui tem esse relevo, tem esse regime de chuvas, então eu espero que nesse lugar você vai ter muita erosão, porque você tem montanhas que estão sendo levadas embora pela chuva, e onde isso tudo deságua, nesse rio, vai ter enchente periódica aí, por causa desse regime de chuva. Sem dúvida. Já dava para antever, sem ter ocupação humana, onde você teria problema de enchente e de deslizamento. Problema não, porque é o fenômeno. É isso, é como funciona, né? É a mesma coisa você reclamar porque seu cabelo cresce, né? Obrigado. Sou eu indo para Ilha Grande acampar, aí poxa, essa sombra boa, não tem ninguém acampando aqui, as barracas estão todas lá no sol, por quê? Varrendo o chão assim, falando, poxa, vou montar minha barraca aqui. Essa semente, conheço a semente, parece semente de jaca. Pronto. Você olha pra cima. Tá um perigo lá em cima desse tamanho. Isso, e aí você fala, bom, pela minha experiência, aqui é um lugar onde eu não vou me estabelecer, porque em algum momento, e deu pra ouvir de noite, a jaca caindo lá no meio. Inclusive não era um lugar onde devia ter espaço para as pessoas acamparem, mas enfim. Então assim, tem alguns desastres aí que são previsíveis. Sem dúvida. Dado isso, onde aconteceu a ocupação humana no Brasil? Quanto de ocupação humana que a gente teve aqui aconteceu justamente onde isso pode acontecer? Pois é, então, aí é que se coloca o problema. O começo do problema vem daí, porque assim, perceber o movimento dos fenômenos climáticos, geológicos, geomorfológicos é algo comum do humano. Então, muitas populações que habitavam aqui antes da colonização sabem isso e vão ocupar determinados espaços aonde não vão estar suscetíveis a isso, pelo próprio tentativa e erro, e vai entendendo como é que funciona o ambiente. Fora que a tecnologia que a gente veio desenvolvendo coloca ferramentas de transformação do espaço muito mais contundentes. Né? Então, tratores e cimento e mineração e tudo consegue fazer uma transformação muito mais impactante. E aí é que se coloca a questão, porque a gente pode, eu sempre penso o seguinte, talvez no passado a gente não tinha tecnologia para saber aonde, o que, né? O problema é hoje, que a gente já tem a tecnologia, já tem o mapeamento, já sabe, já tem evidência e continua fazendo do mesmo jeito. E esse que é o grande problema, né? Eu sempre falo lá, o Pereira Passos lá no Rio de Janeiro aterrou o manguezal. Talvez lá em 1900 ele não sabia que a Praça da Bandeira ia inundar.
Aí a Praça da Bandeira inunda no dia seguinte da obra, né? Vem inundando desde então. Ou aqui em São Paulo, a canalização do Tietê e o fim das várzeas de Pinheiros e Tietê, Tamanduateí, né? O acabar com essas várzeas e achar que não vai inundar. A funcionalidade hidrológica continua sendo a mesma. É a mesma coisa do Fernando lá em Porto Alegre, né? As várzeas são ambientes de inundação. Para você ocupar elas, você tem que saber disso, né? E aí é que está. Se naquele tempo não sabia, mas e hoje que a gente continua ocupando as cidades da mesma forma que a gente ocupou no século passado, no século retrasado, repetindo os mesmos problemas ou criando novas praças da bandeira para as cidades. Vou pegar esse gancho. Desculpa se eu estiver me precipitando, mas eu andei vendo fotos históricas de São Paulo para fazer um vídeo sobre a história da geladeira e o que mudou na cidade depois que você começa a ter refrigeração, então não tem mais que ter porco, galinha, bode sendo sacrificado na Vila Mariana. Pode crer. E, né, muda um pouquinho, Sim, você pode muda, sacrificar eles no pode ter uma costume lá. JBS fazendo um frigorífico imenso no meio da Amazônia e só mandando a carne para cá. E toda a degradação que vem disso. Mas assim, olhando para as fotos históricas, vendo como é que era São Paulo antes de ter Marginal, por exemplo, Sim. Pinheiros e a canalização no Rio, dá para ver a sucessão. Assim, você tem um morro relativamente que não é tão íngreme, que vai sendo ocupado ali, que é a região Jardins até a Paulista, que você tem uma inclinação gradual, não vai te cansar, o lugar é bom, você tem o recurso hídrico lá embaixo, então é a região que os ricos ocuparam primeiro, e depois deles ocuparem isso, sobra 2 cantos, que é a várzea, lá embaixo, e o vale de morro mais íngreme. No meio das colinas. No meio das colinas. Então, que é justamente onde você tem deslizamento e enchente. Então, assim, o modo de ocupação que a gente tem aqui, ele também, inevitavelmente, pode ser completamente evitado, mas invariavelmente empurra quem está à margem da sociedade para essas margens mais sujeitas à natureza, né? Pois é. E aí a gente entra numa discussão sobre justiça climática. Quem são os mais afetados e qual é o tempo de resposta, a capacidade de resposta dos mais afetados. E a gente vai falar de exclusão social e a gente vai falar de especulação imobiliária, de política de habitação e de mercado, né? O território da cidade como mercadoria e não como lugar de morar, né? A gente troca, né, nessa lógica, né, republicana, ou na lógica moderna, melhor dizendo, pós-revolução burguesa, que é essa lógica do terreno, da propriedade privada ser um bem de troca. Né? Vou comprar um apartamento ali porque eu vou alugar e fazer renda, ou eu vou vender depois, né? A lógica passou a ser essa, e não uma lógica de eu vou morar numa cidade legal, habitar porque tem um lugar legal aqui e tal, e vou dar moradia, né? Porque é um direito do cidadão ter direito à moradia, e a gente não dá esse direito. Uma política que não existe nesse país, ou que existe em episódios mais esporádicos do que as chuvas, né? As chuvas são mais recorrentes do que política pública de habitação, a gente cria cidades com aumento do risco, não só pelas chuvas, mas pelo risco de uma forma geral, né? Risco de doença, de infecção por veiculação hídrica ou tuberculose, como é o caso de muitas favelas do Rio de Janeiro, coisa que já foi erradicada, mas que nesses espaços autoconstruídos, segregados, acaba acontecendo. Então, em alguns momentos, né, em entrevistas, já veio o repórter me perguntar: a cidade está preparada para os dias de chuva? Eu falei: ela não está preparada nem para o dia de sol, querido. Ela tá ruim, já deu ruim. Eu não preciso esperar as mudanças climáticas chegarem ao extremo, porque já está ruim. Eu não preciso do apocalipse, porque o apocalipse é um lugar muito bom, né? De alguma forma, defende muitos governantes, né? O Zeppelin, o dirigível, um dia vai chegar. Não, já chegou, a gente já vive um apocalipse. Estou falando com você, que foi uma personalidade importantíssima na epidemia do Covid, né? A gente já vive esse apocalipse now, né? A coisa está em plena degradação social, é isso que a gente vive há séculos no Brasil. E aí é que está, o histórico de ocupação, ele não é lógico,
né? Ele não é uma ciência exata, ele não é uma coisa que a gente, pela lógica eu não vou construir aqui, eu vou construir aqui. Ela se dá por outros processos que não aqueles 3 que eu falei antes, climático, geológico, né? Mas sobretudo pela ocupação e pela forma de ocupação, que aí entram fatores sociais, políticos, geopolíticos, a gente como periferia do capitalismo mundial, por que nossas cidades são grandes aglomerados urbanos, como que a gente fez política agrária para concentrar terras em latifúndios e todo mundo veio morar nas cidades. Hoje, 80% da população nacional é urbana, né? Na Amazônia, no Amazonas, 60% é urbano, né? Os povos da floresta que o Chico Mendes defendia estão cada vez mais escassos, porque eles vão sendo transformados em urbanos. Eu tive agora na COP30, né, no final do ano passado, e é assustador, porque parece que está se discutindo o Tratado de Tordesilhas ainda. São os mesmos personagens, né, a coroa inglesa, a coroa espanhola, a coroa francesa, disputando o território, agora na forma de banco, de financiamento, né? O que me consolou foi ter encontrado o Guilherme Boulos e ele falou: Marcelo, foi a COP que teve mais representação indígena. Teve 80 povos indígenas se colocando, teve demarcação de terra indígena. Realmente foi uma vitória dentro das COPs. Mas é a ONU, né? É a ONU fazendo COP. É a ONU discutindo ocupação, discutindo meio ambiente, né? Se a gente ficar mantendo a discussão ambiental sobre verdes e borboletas azuis, a gente está ferrado. O meio ambiente é essa totalidade, esse conjunto de práticas humanas que transformam os espaços. Ele é o próprio espaço geográfico, né? Eu, como geógrafo, me sinto muito confortável falando isso, porque o espaço geográfico é essa dinâmica de todas essas coisas ao mesmo tempo. Clima, relevo, geomorfologia, política, sociedade, né? A construção do espaço. Dessa construção, onde aqui no Brasil a gente pode esperar os 2 tipos de coisa acontecerem? Que tipo de cidade, que tipo de região que é mais propensa a enchente? Que tipo de cidade e região que é mais propensa a ter deslizamento, por exemplo? Pois então... Começando pelo deslizamento, que para mim é uma coisa um pouco mais difícil. Grave. E mais grave. Muito grave. Muito violento, né, em termos de processo. E é que tá. Primeiro lugar, eu diria que são as cidades. As aglomerações urbanas são os lugares de preocupação. E aí, obviamente, as cidades com relevo. E aí já começo pelo Rio de Janeiro, que tem seus maciços costeiros, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ou as cidades serranas do Rio de Janeiro. Petrópolis, infelizmente, é o recordista de mortes por deslizamento. É um sítio urbano dentro de encostas muito íngremes, onde a dissecação do rio Piabanha fez cortes em encostas enormes, né? São granitos que sobem mais de 1.000 metros de amplitude de relevo, né? Entre o fundo de vale e o topo, com planícies muito estreitas. Então, pedra lisa com terra em cima, uma camadinha de terra em cima, desaguando num canto. Exatamente, num canto muito pequenininho, que é uma planície que inunda, né? Então, ocupar Petrópolis, ou Friburgo, ou Angra dos Reis também, no pé da serra, ali mais no sul, ou mesmo a região do norte de São Paulo, né? Até Ubatuba, a gente tem condições de vales muito estreitos e encostas muito íngremes. Então, esses lugares com aglomeração humana serão áreas de risco. Se não tivesse ninguém, não seria área de risco. Seriam processos naturais acontecendo, né? Mas a gente ocupando, a gente faz corte na encosta, a gente desvia a drenagem, e o sistema é tão sensível que, às vezes, uma vala jogada de um quintal para um barranco concentra fluxo. Naquele barranco cai um pedacinho de 4 metros ali, 4x4, e desliza virando uma avalanche, rebocando todo esse solo raso, montanha abaixo, e quem mora lá embaixo, que foi o acidente de Angra em 2010, Sério? no Morro da Carioca.
uma coisinha pequena que detona um pequeno deslizamento no topo, mas que vira uma avalanche. Nossa, é uma bola de neve mesmo. É uma bola de lama, no caso, né? De rocha, de lama, de tronco de árvore, que já vai virando um boliche para as casas. A primeira linha de casas é atingida e aquele escombro já vai derrubando outros. E é também o amortecedor. Então, às vezes, ter a casa em cima protege as casas, né, um aglomerado de casa. Morro da Oficina, lá em Petrópolis também, em 2022, 94 mortos, um deslizamento também concentrado numa área de solo raso, em área florestada, que cai e se concentra numa drenagem, passa por cima dela e se espalha numa área densamente ocupada, com classe média, porque eu acho que isso é importante também dizer, né? A gente fala, é a favela de pobre. Não, as favelas no Rio de Janeiro são de classe média, né? Afinal de contas, o salário da classe de 1% da população é acima de 20 mil, de 10% da população é acima de 15 mil, de 10 mil reais. São os dados do IBGE. Então, 3 mil, 4 mil é a classe média no Brasil. E é essa classe média que mora nas encostas, justamente por uma falta de política de habitação, de não ter direito à casa. Não há uma política de construção de condomínios populares, né, que é um nome que devia ser valioso e não depreciativo, né, popular, porque é justamente para a população habitar a cidade em condições. Isso devia ser uma política muito mais recorrente e não é. No próprio Morro da Oficina, em Petrópolis, você tem o deslizamento em cima e um condomínio popular embaixo, construído bonitinho. O máximo que aconteceu foi chegar uma lâmina d'água que nem subiu na portaria. Essa população estava protegida dentro do seu condomínio, sem problema nenhum. Drenagem bem feita, lugar bem legalzinho, e a encosta deslizou e matou todo mundo da vizinhança, muito próximo. Então, é importante a gente, mapeando o Brasil, ver esses espaços, né? Então, descendo mais para o sul, você tem toda a Serra do Mar no alinhamento de Santa Catarina até o Planalto do Rio Grande do Sul, aonde já a geologia muda e forma grandes material de decomposição, né? Depósitos e colúvios, né? E material mesmo residual da própria decomposição da rocha em cima de basaltos. E os basaltos formam solos muito espessos. E esses solos saturados deslizam com muita facilidade. É o caso de todo o Planalto de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até um pouquinho no Paraná. Né? Obviamente tem os arenitos, mas os basaltos são muito preocupantes. E aí você entra pela Serra do Mar, como eu falei, sudeste. O relevo sudeste é o mais alto do Brasil. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Depois, na Bahia, você tem as estruturas da falha, que forma a Baía de Todos os Santos, que faz a cidade alta e a cidade baixa, onde você tem o elevador Lacerda, que é uma estrutura de falha que forma encostas íngremes, e ali bem localizado tem também seu risco. E aí você chega até as áreas das formações barreiras, aquelas falésias bonitas do litoral norte, e que ali você tem problemas aí, teve até o problema da escavação lá em Alagoas, que afundou, aí já é outro mecanismo, né, que é um mecanismo antrópico de escavação e afundamento. Mas, e aí para o Nordeste a gente chega já numa condição de menos chuva, e o problema maior lá são as enchentes, sobretudo Recife, que é uma cidade mangue, né, Manguetown. Então ali você tem um problema de enchente. E aí, voltando de norte para sul, a gente vai ter as planícies nesses espaços com muito risco. As planícies do Rio de Janeiro, né, as tijucas, na língua tupi-guarani, né, que são os alagadiços, são lugares, então, de frequente inundação. A própria população originária já dava esse nome e não ocupava justamente, ou ocupava as bordas daquele ambiente onde o rio transborda, se manifesta, tem as suas enchentes. Só que como é que você hoje deixa uma margem de rio, né, como aqui em São Paulo, o Tietê com suas margens, o Pinheiros com suas margens, se a pressão de uso do solo pela especulação imobiliária é muito maior.
Então, novamente, o espaço geográfico, as dinâmicas sociais pesam mais do que as dinâmicas climáticas e geológicas. Eu acho que um exemplo super recente em relação a esses, tem só 20, 30 anos e não 40, 50, 60, no Rio Grande do Sul, ali ao redor de Porto Alegre, as regiões que fizeram barragem ou que fizeram drenagem, e aí aparecem condomínios do dia para a noite, uma região inteira que é hipervalorizada e especulada. Mas que é uma várzea que, se o dique romper... O dia que falhar aquilo, volta a encher tudo como encheu pelos últimos, né? Décadas, né? Pelas últimas décadas. Mas se você vai ver num dia de sol, quando não tá chovendo, um período tranquilo... Na propaganda no folheto do imóvel, é maravilhoso. Você não sente que vai ser assim, né? Tem também esse lance, além da especulação, que eu quero tratar um pouco mais, mas de você ter essa ocupação de pessoas que não têm essa relação com a região e não sabem o que vai acontecer, ou pessoas que vivem ali há pouco tempo e esquecem num período mais tranquilo do que é. O que é, por exemplo, a amnésia do céu azul? Então, pois é interessante pensar que o modelo urbano, ele cada vez mais diminui a relação do ser urbano com as dinâmicas naturais. Eu não gosto muito desse nome natureza, porque eu acho ele um conceito positivista demais, né, já que a coisa é tão dinâmica. Mas o ser urbano, ele não lida mais com isso, né? Você não sabe se está rolando lua cheia, lua nova, se a maré subiu, se choveu, o solo está encharcado, quanto tempo está chovendo para aquele solo estar encharcado, porque se você fosse agricultor, você ia estar ligado nisso, porque você precisa desse saber para poder fazer sua lavoura, né? Se você for uma pessoa do campo, você entende muito mais dessas dinâmicas e tem uma noção geográfica, sabe onde é que é a várzea, onde é que é a encosta, onde é que é a nascente, o que é que tem que proteger e tal. Como você perde isso numa população urbana que, né, cada vez consome menos o espaço ou consome ele de outra forma ou de outras formas, se esquece disso, né, ou não percebe isso. Então não sabe o que é uma várzea, não há, como eu disse, um letramento sobre a dinâmica geográfica. E assim, geografia devia ser uma matéria básica em todos os cursos, né? Como no ensino médio, no ensino fundamental, mas mesmo no nível superior, ou mais do que isso, devia ser, e a gente faz isso na divulgação científica, um vocabulário comum, saber disso. Né, saber por que a chuva é em milímetro, o que é uma zona de convergência do Atlântico Sul, o que é uma frente fria, o que é um calor pré-frontal, faz aquele calor antes da chuva. Todas essas dinâmicas deviam ser palatáveis para o nosso dia a dia. Né? E aí a gente tem já esse fenômeno, justamente da condição urbana. Além disso, a política pública, e aí ela se aproveita, né, e ela está voltada para outros interesses, né, sobretudo para a especulação imobiliária. A cidade é um bom negócio, né, a cidade, sobretudo com problemas, é um negócio melhor ainda, né, porque você tem que fazer uma grande obra de dique, de piscinão, de drenagem, é a associação entre as empreiteiras e o poder público, uma receita de bolo bem antiga, desde o Pereira Passos, desde os governantes, que sempre se associaram a grandes obras de engenharia, a uma lógica higienista, uma lógica de retirar mangues, porque o mangue tem cheiro de enxofre, porque as bactérias são anaeróbicas, então elas não respiram oxigênio, elas, né, exudam lá aquele cheiro. Então a gente tem uma lógica muito preocupante, muito ilógica, na mão de um governante. Eu não tinha pensado nisso, mas enchente não é desastre, ela é pré-requisito para ter mais receita. É ótimo dar problema. O piscinão lá da Praça da Bandeira, de 80 mililitros lá, um negócio enorme, é uma grande obra. E é sempre uma obra assim, né? Você é fumante, está com efizema, mas eu vou fazer um furinho no seu pulmão, você pode continuar fumando. Ele não vai agir no seu hábito desgraçado de fumar. Não vai resolver, né, a causa. Ele não vai na causa, ele vai na consequência. Então, beleza, vou continuar hipermeabilizando, no caso lá, a bacia do Rio Maracanã, ela virou uma grande pista de skate, né, de cimento.
a chuva bate nesse asfalto e escoa rapidamente. O escoamento superficial é o mais rápido de todos os escoamentos e a água chega cada vez mais rápido à Praça da Bandeira. Então, São Paulo aqui, você impermeabilizou todas essas encostas, os fundos de vale, as várzeas, e as águas chegam mais rápido às áreas de inundação, que continuam inundando. Para quem não lembra, para quem era de São Paulo, a gente viu o vídeo da Beco do Batman, na Vila Madalena, inundando assim... É rápido. 1 hora, no máximo. É isso. Os fluxos toda... se somam e chegam muito rápido à baixada. Você deixa de ter os mecanismos que retardariam o fluxo numa bacia de drenagem. Né? Quando cai numa bacia florestada, a água bate na folha da primeira copa, né? E depois bate na outra folha, na outra copa, na outra folha. Vai demorar uma ladainha enorme para a água chegar no solo. Quando ela chega no solo, ela encontra uma camada de folha morta, que já é uma esponja que absorve até 200% do peso seco dela. Então, que ela retém uma quantidade enorme de água, permite que vários animais habitem comendo aquelas folhas mortas e furando o solo, né, minhoca, macroartrópodos, microartrópodos, os bichos todos que tem lá dentro, abrindo poros no solo que permitem a infiltração. A água vai lentamente pelo solo até bater na rocha impermeável, formar o lençol freático, que não são rios subterrâneos. Né? A melhor imagem de lençol freático é você pegar um copo, encher de areia e jogar água. Aí você vai ver a água entre os grãos do solo. E ele migra lentamente para sair nas enchentes e nas nascentes, para ir então descer no leito do rio. Então esse tempo todo que eu demorei aqui falando, e eu retardei justamente para ser didático, né, vai da folha até o lençol freático, é o que a gente chama de tempo de residência da água no solo das bacias. Que é dias, meses, anos. Exatamente. A água que está correndo agora, ela é da chuva do mês passado, 2 meses atrás. Por isso que a água corre às vezes o ano inteiro, mesmo quando não está chovendo. Exatamente. Por isso que os rios são perenes. Se eu interrompo todo esse processo, tiro a floresta e permeabilizo, eu acabo com todo esse processo de recarga, o escoamento superficial rapidinho joga água e eu crio na bacia um regime torrencial. Ela vira uma torrente. Choveu, ela cospe aquela água, elimina a água, fica seca o resto do tempo. Então eu tenho falta d'água e enchente. Né? Eu crio 2 problemas numa só ação. O dobro de obras para fazer. Exatamente. E a gente faz isso com as cidades brasileiras desde o processo sobretudo no mais moderno, no pós-república. Né? Tem pouco tempo. E uma democracia bem frágil. Né? Então, essas coisas se somam para uma especulação imobiliária e uma construção de cidade que favorece um determinado grupo e deixa uma condição precária à maior parte da população, sobretudo a classe trabalhadora. Então, desde o clima às dinâmicas sociais, as coisas estão todas interligadas. Então, a gente vive essa condição nas grandes cidades brasileiras. E a amnésia do céu azul? Isso, você me perguntou da amnésia do céu azul. Foi também uma entrevista que eu dei, e aí eu falei assim, né, que é um fenômeno que acontece sobretudo com os nossos governantes. Né? Na hora que está o verão, que caiu o deslizamento, é uma mobilização, a defesa civil... Todo mundo põe coletinho? Todo mundo no colete. A defesa civil são verdadeiros heróis nesse país. Para não me desfazer de quem está atuando de fato. Não. Os que usam o colete no dia a dia, não os que botam no dia, né, da catástrofe. Mas a turma da defesa civil, os bombeiros, né, o bombeiro militar, são verdadeiros heróis de trabalhar nesse país nas condições que trabalham. E realmente são todas as frentes de catástrofes que a gente participou. Essa turma é a que a gente conta, é a turma que está lá junto da população afetada, então todo o mérito a eles, né? E eles são equipados ali. Só que aí acabou a chuva, o céu azul chegou, parece que o governante sofre de amnésia, e aí vai sucateando a defesa civil, não tem computador, não tem equipamento, não tem carro, não tem vistoria, que deveria acontecer mesmo nas épocas de estiagem, que aí é o preventivo. Né? Imagina, estou falando com você, que sabe mais do que qualquer pessoa sobre prevenção. Né? Então, a prevenção é certamente o primeiro remédio. A princípio, no planejamento urbano. Né? Você combater
os erros da urbanização a partir de um bom planejamento, entendendo onde está e ter a gestão territorial adequada, papel das prefeituras, papel dos municípios, né? Ordenamento do território, dizer aqui pode construir, aqui não pode construir, aqui tem que ter habitação popular, aqui pode ter um bairro para a lucratividade da especulação imobiliária, e ter esse ordenamento de forma democrática, né? Um sonho que nem Rousseau, na Revolução Francesa, pensou, né? Esse Estado democrático ele nunca existiu. O Estado ele é dominado por forças com capital, com forças, né, que tenham mais dinheiro. Então, ele, ainda mais no Brasil, ele é muito pouco democrático. Então, o ordenamento territorial não acontece dessa forma idealizada que deveria, né? Então, a gente vive a partir do mercado, sem dúvida, como eu falei antes. Em sequência, além do planejamento urbano, como eu falei, a política de habitação. Política de habitação é fundamental para que eu possa dar casa à população que vem morar na cidade. Se eu criei um êxodo rural na década de 40, 50, 60, por conta da capitalização do campo, da concentração e do agronegócio nesse país, eu tinha que, se é essa a política, eu tinha que absorver essa população nas cidades. Eu não fiz isso. Então, eu criei vários bolsões de favela no entorno das grandes cidades brasileiras, né, de autoconstrução, de construção à revelia de um planejamento, de um apoio, de uma política pública que apoiasse essa população. Imagina, falar de política pública nesse país de apoio à população é loucura, né? Desde os ex-escravizados, que não tiveram nenhuma política, até a população do êxodo rural que chegou e inchou as cidades na década de 70, 80. E a gente tem essa condição hoje, né? Desculpa fazer uma autopromoção aqui, mas a conversa com a Raquel sobre por que moradia tem ficado cada vez mais caro e vai continuar por esse padrão de ocupação urbana, e a conversa com o Bruno Paes Manso sobre a violência e o surgimento das milícias por conta dessa ocupação, por conta dessa população nova que estava chegando e de uma ordem que se estabelece aí, que não é a ordem do Estado, é a ordem do crime, ditando como é que vão funcionar as regras. Então, que é uma ordem que em São Paulo conteve a violência, mas não tem planejamento urbano nenhum de como é que se ocupa esse lugar. Muito importante isso, Átila, porque assim, outro termo que eu combato na mídia é o tal do crescimento desordenado. Não tem nada de desordenado nesse crescimento. A ordem é essa. A ordem é uma ordem de mercado, é uma ordem ditada pela especulação imobiliária. Então, o resultado desta ordem é esse espaço geográfico construído dessa forma. Então não tem nada de desordenado, está completamente sob esta nova ordem mundial, né? Para citar Caetano Veloso, né? Essa condição que a gente estabelece como urbanização, como modelo civilizatório. E ele está diretamente ligado ao campo, onde a gente está fazendo desmatamento, agronegócio, tratorável, sobretudo nos planaltos sedimentares daqueles mares antigos, né, do tempo do Gondwana, os mares que estão no oeste, que é Paraná, Parnaíba, Amazonas, são planaltos sedimentares muito organizadinhos, planinhos, que eu posso botar 5 tratores ordenados por um iPad que um cara comanda os 5 tratores por GPS e os tratores fazem tudo. Então eu criei um modelo de agricultura totalmente sem mão de obra. Eu jogo a mão de obra, eu vou especulando terras na área rural, expulsando pequenos produtores colonos, que é um ser em extinção. O pequeno produtor no Brasil está acabando. Daí você consegue ter um país que produz tanto, mas ainda tem inflação de alimento básico. Exato. Você diminui a produção de alimento básico, aumenta a produção do agronegócio exportador, que concentra a renda em 1%, isento de imposto, com o maior plano safra da história do Brasil no ano passado. E a gente vai falando que isso é um país que vai para frente. Isso é o próprio inferno desse país, né? E porque é isento de imposto, gera divisa? Não gera, não. Não há nenhum mecanismo que faça esse dinheiro retornar para bens da população, absolutamente. Mas né? está sobrando muito para investir no sertanejo e em acampamento.
Exatamente. E caminhadas loucas com o raio na cabeça. Né? Então, isso é perigoso, né? É um perigo interno, como diz o Vladimir Safatli, né? Acabou de publicar um livro nessa direção, que é justamente o reforço dessa lógica. E uma lógica que caminha realmente para um fascismo e para um nazismo, que é eliminar esses que estão desordenados, eliminar essa população pobre que está sempre tendo problema, está sempre com problema de... Que não sabe escolher o lugar que vai morar. A culpa é deles. Né? Vai morar no lixão. Exatamente, a culpa é do pobre que não sabe onde morar. Como se fizesse sentido isso, né? Muita gente privilegiada que teve suas escolas particulares e se formaram, já vi fazendo esse discurso. Né? Aquele papo de red pill de que todo mundo tem 24 horas. É completamente fora da casinha essas pessoas que falam isso. Que é interessante pensar que a gente não está discutindo esquerda e direita. Você discutir com alguém de direita tem sua lógica lá do Adam Smith, do neoliberalismo, bababá. Isso que a gente vê no Brasil não é nem direita nem esquerda, isso é loucura, isso é antidemocracia. Isso não deveria ser discutido, não devia estar discutindo com essa gente, com esse presidente que, graças a Deus, saiu e que está preso. Isso não é discussão política, isso não é uma discussão sobre direita e esquerda, isso é antidemocracia, isso não existe, isso era para estar fora do páreo, não é lógico isso pertencer. Na minha cabeça, direita e esquerda poderiam estar dialogando sobre qual é a melhor solução para um problema. Exato. Mas você chegar e falar que isso não é um problema e que essa galera devia morrer mesmo, não é mais uma questão... Então, todo respeito a quem é de direita e que discute democraticamente com quem é de esquerda, quem é de centro. Essa composição está valendo dentro da democracia. O que não vale é esse negócio que é fora da democracia. Donald Trump e esses seguidores que vão nessa mesma linha. Isso é fascismo, isso é nazismo, isso está lá na beiradinha do outro lado. Então, Marcelo, até aqui a gente viu dois fenômenos em escala macro. O geológico, né, de geográfico, do que gera as chuvas. Ou como se desenham as bacias hidrográficas, tudo. E o fenômeno de ocupação urbana, de como é que as pessoas foram parar nessas regiões mais vulneráveis e por que isso está se agravando, incluindo com urbanização e com essa ocupação bastante ordenada, para a tristeza de quem está indo para lá. Eu queria pegar um outro fator agora, que para mim é o fator de agravamento, porque é nítido, se você for puxar por documento, pelo que for, ou por notícias, tem um crescente de enchentes, de número de mortos, de tamanho de deslizamento. E claro, se tem mais gente morando em lugar vulnerável, acontece. Mas não só, vou pegar o caso de algumas enchentes que a gente teve e deslizamentos no litoral de São Paulo, ali São Sebastião, Ubatuba, Caraguá, Bahia também, Santa Catarina, enchente do Rio Grande do Sul de 2024. Você começa a ter registros de chuva em milímetros de água caindo do céu que não tem precedente histórico. Né? Então, de repente, em 2 dias, um dia, um fim de semana, uma semana, você tem toda a chuva que se esperava para o mês. Isso é corriqueiro agora, né? Você consegue ver noticiário em qualquer verão, no Jornal Nacional, o jornal de sua preferência, falando o esperado para o mês era 90 milímetros. Tem ressalvas aí, né? Vamos falar delas. Vamos entrar nelas. A gente registrou 100 milímetros acontecendo. Eu consigo elencar alguns fatores aí. Por exemplo, se a gente está vivendo numa mudança antrópica de ter uma atmosfera mais quente comporta mais água. Mais vapor de água. Sim, e na hora que isso cai de uma vez mais chuva. Então assim, mesmo se eu estiver no mesmo morro, com a mesma ocupação humana, com a mesma dinâmica, sem mudar a drenagem, sem mudar nada, mas de repente o volume de chuva que cai em cima desse lugar dobra, pode crer que naturalmente ele vai ter uma outra acomodação de solo ali e tem com lugar certeza. Que nunca encharcou tanto. E os deslizamentos vão ocorrer com mais chuva. Então, assim, né, ou se ok, não é a atmosfera mais quente só, mas também é a chuva que antes caía lá, agora por causa desse outro fenômeno atmosférico, ela está sendo desviada para cá. Ou teve aquela bolsa de calor em cima do interior do Brasil inteiro, que segurou toda a frente fria, toda a chuva em cima do Rio Grande do Sul, o que antes teria ido
para o interior do país e teria sido fundamental para a seca que a gente estava passando, né? Então, ao invés de você ter chuva média, você começa a ter seca daqui para cá e torrente de chuva daqui para cá. Uhum. Que outros fatores que a gente tem aí de ação humana também, seja por uso de combustível fóssil, por ocupação a atividade que mais emite gás de efeito estufa no Brasil não é, ao contrário do resto do mundo, uso de energia, mas é fóssil. Também acontece, também é um problema, mas é o desmatamento. Né? Desmatamento, de queimada e o agro que vem em cima disso com esse modelo de criação de gado e outras coisas, né? Que aqui, ao contrário de mudar o estilo de vida de 200 milhões de americanos que estão dirigindo pela maneira como o país foi construído, seria interferir em 10 mil propriedades rurais do tamanho de meia França, exatamente, cada uma na mão de 200 famílias. Exatamente. É um pouquinho mais... Chama reforma agrária isso. É um tema antigo. É um pouquinho mais pontual a ação. Dá para ela ser sem aqui. dúvida. E é uma mudança que é mais fácil de fazer também. Então, que outras coisas... Deveria ser. Exatamente. Por fatores lógicos, sim. Agora, pela política, não. Seria mais executável. Sim. Que outros fatores desses estão contribuindo para a gente ver esse noticiário crescente de mais enchentes e mais deslizamentos? Legal, essa tua pergunta é muito boa porque ela atinge algumas dimensões importantes do fenômeno enchente, deslizamento ou catástrofes climáticas, né? Vamos começar por primeiro algumas ressalvas, como eu disse. Os dados de chuva, de milímetro, de temperatura, disso tudo, a gente tem uma escassez muito grande no Brasil. Né? O próprio Fernando falou isso na entrevista dele. A gente também não tem uma política de mapeamento, de bases topográficas, de pluviômetros espalhados com grande quantidade para a gente ter dado numérico e poder fazer ciência positivista, lógica, bonitinha. Para um país que conta tanto com agricultura e com agro, é surreal como a gente não tem nem dados sobre o passado, nem projeções de futuro para onde caminha regime de chuva, temperatura e outras coisas. Surreal. Sim, se tem alguns lugares onde, por exemplo, São Paulo, você tem normal climatológica desde 1930, bonitinha. Normal climatológica? Isso, normal climatológica é a curva normal climatológica, é a anormal climatológica que a gente chama, que é essa curva que é medida de 30 anos para trás, com o comportamento da média das médias de todas as chuvas, para a gente entender o comportamento climático de uma determinada região. Então, para você poder falar, o clima daqui é chuvoso, quente, você tem que ter uma medição de 30 anos. Você não pode ser, hoje está calor, amanhã está frio, o clima está louco. Não, isso não quer dizer nada ali naquele dia, ou como alguns foram aí para a mídia fazer. Mas 30 anos não é muito. É diferente de pegar registro de amoreira florescendo no Japão de 200 anos. 200 para cá. Assim. É isso, exatamente. Você tem, né, na centralidade do capitalismo, você tem dados de chuva, dados de temperatura mapeados desde o ano 1000, sei lá, né, desde o final da Idade Média você tem. Mas aqui no Brasil tem uma ausência muito grande. Vou te dar um exemplo de Petrópolis de novo, né? O município em condição mais grave em relação a deslizamentos. O pluviômetro de Petrópolis mais antigo, está lá do tempo do Império, de Dom Pedro II, ficava ali no centro de Petrópolis, atrás da vertente da Serra. Pluviômetro, o pluviômetro é o instrumento que mede a chuva, a estação pluviométrica estava já depois da frente da serra. Então, você sobe a serra, começou a descer, o pluviômetro estava ali. Portanto, escondidinho atrás, né, na sombra da chuva. Quando botaram o pluviômetro, depois de 2011, agora, né, que teve o deslizamento da região serrana, que foi uma das maiores catástrofes, com 900 mortos dos dados oficiais, porque ainda tem um problema que se você passar disso tem intervenção da ONU, então é melhor não ter intervenção da ONU. Então é melhor não ter morrido tanta gente? Exatamente, porque aí você faz a política interna, né? Você não tem uma intervenção internacional, né? Então,
botaram os pluviômetros na borda da região serrana. E aí, logo no ano de 2022, se registrou aí 400 milímetros de chuva ali em Petrópolis. E a manchete era uma chuva nunca antes registrada. Eu nunca tinha sido registrada. A manchete está correta, mas repara como ela, na verdade, te conta uma mentira. Nunca se registrou essa chuva. De fato, nunca se registrou, porque não tinha o pluviômetro. Agora que tem, registra. Porque na beirada da serra chove mais do que logo no interior, que seja 1 quilômetro depois. Já muda, né? Aliás, ali na Serra do Mar, logo você chega até o Vale do Paraíba, é outro regime de chuva. Santos, Diadema, São Paulo. Exatamente, é muito diferente, né? Então, tem isso, tem uma rede pluviográfica que está sendo instalada sempre pós-catástrofe. No Rio de Janeiro... Não, é 2010, 2011. 2011, os pluviômetros entraram logo depois. Sistema Alerta Rio, no município de Janeiro, foi de 88, da catástrofe de 88. Em 89 se instalou os pluviômetros. Desculpa, eu estou estudado, mas 2026 é a primeira vez que eu recebo um alerta de clima severo antes da chuva severa. Sim. Aqui em São Paulo. E está muito interessante isso, né? Mesmo que não venha aquela chuva que o alerta deu, melhor. Antes, né? É isso aí, melhor que tenha tido o alerta e te gere a segurança, que é novamente uma das medidas de prevenção. Sim, eu queria estar errado por 1 milhão de mortes, não por 300 mil. Exatamente. É muito melhor ter esse erro positivo do que deixar a coisa acontecer, né? Então, tem essa questão dos dados pluviométricos. Outra coisa também, particularmente que aí já entra na tua pergunta, no Rio Grande do Sul, a Bacia do Jacuí, que é aquela calha que fica no pé do Planalto do Rio Grande do Sul e desemboca no Guaíba para a cidade de Porto Alegre, o Jacuí ele faz bem uma calha que recebe um monte de bacia que vem do Planalto. Esse Planalto sul-rio-grandense, nos últimos 30 anos, 50% do uso do solo virou soja e pastagem. Isso não apareceu na manchete do evento lá. Então, a mudança de uso do solo muda o regime de escoamento para um regime superficial e as águas chegam mais rápido lá na foz do Guaíba, fazendo a enchente de Porto Alegre. Quer dizer, a plantação de soja lá no interior é problema para quem está em Porto Alegre. Vai ter efeito para quem está na condição de jusante. Quem está lá na foz do rio vai pegar a água toda que está descendo dali. Então, tem mudanças de uso do solo que estão, aliás, essa, a meu ver, é a principal causa das mudanças climáticas globais ou semiglobais ou hemisferiais ou continentais, particularmente no Brasil, o agronegócio ou toda a mancha de devastação da agricultura, ela corresponde a 40% do território. As cidades, elas são 80% da população, mas são pequenos núcleos. A mineração, que também é um problema né, Brumadinho, Mariana, ela também é local. Quem é o grande vilão da devastação é a agricultura desse país. São as frentes da expansão agrícola. E é um modelo específico de agricultura? Do agronegócio, da grande propriedade, do trator, da falta de mão de obra, da concentração de terra e da concentração de renda, desde da lei de terras em 1800 e bolinha e desde as capitanias hereditárias, desde o processo de colonização. Então, o mecanismo é a frente de desmatamento com um gado pé duro, que abastece o mercado interno, depois o gado bonitão, que é o gado Nelore, sofisticado, com selo verde, com exportação, que é a carne de exportação, e nos planaltos a soja invadindo até o Piauí, né? Agora a fronteira está no Piauí. Se você pegar o mapa do Brasil, você vê o arco do desmatamento vindo dali do Maranhão, Pará, Mato Grosso, né, até o Rondônia e Acre. E aquilo ali avançando sobre a Amazônia. Como eu falei, a COP30 estava ali no Tratado de Tordesilhas, a expansão do Tratado de Tordesilhas para esses territórios ainda ocupados por muitas nações originárias, né? Diga-se de passagem, um país plurinacional. Né? Não faz sentido chamar de Brasil, né, como Estado nacional, porque são muitas nações aqui dentro e elas devem ser respeitadas. Né? A gente tem que entender isso geograficamente. Né? Mas, de fato, essa
área que que a agricultura ocupa no país, e aí estou falando de todas, né? Não só do agronegócio, mas também do pequeno produtor, de toda a história do campo brasileiro, ela vai ocupar aí mais de 40% do território, expandindo francamente sobre a Amazônia. Isso torna o país mais quente. À medida que eu vou retirando Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, né, que é uma floresta interessantíssima, muito pouco valorizada, né, ou cantada né, nas décadas de 70, 80 por uma narrativa Canudos, né, do famélico nordestino, daquela condição, e a Caatinga é riquíssima, é um ecossistema, um bioma cheio de ecossistemas incríveis, com uma biodiversidade maravilhosa, e com conhecimento de populações que sabem manejar isso, que vem se perdendo, né, a mesma coisa para o Cerrado, a mesma coisa para a Amazônia. A gente está tendo um país cada vez mais quente. E isso torna a evapotranspiração maior, a gente tem mais nuvens, a gente tem mais carga de vapor d'água para esse corredor da convergência do Atlântico Sul, que distribui essas chuvas para cá e que, esquentando mais, faz o barramento, seja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, fica ali preso os tais ciclones e anticiclones, que também, diga-se de passagem, é outra manchete que também gostam de dar, né? Uma formação de um ciclone extratropical, né? Aí vem um nome assim que, caramba, é extraordinário, não. Ele só é fora dos trópicos, é por isso que ele tem esse nome. Ele se forma abaixo do trópico de Capricórnio, por isso ele é extratropical. E formar ciclone é muito comum na dinâmica atmosférica dos ambientes de baixa pressão, entre a massa polar fria e densa e as outras massas que vêm de cima, criam-se lugares onde tem menos ar e o ar converge para lá e gira. Isso que é um ciclone. E ele tem dimensões que não se confunda com um furacão. Furacão é localizado e aí sim, né, o ciclone ele tem uma ampla, né, tem um diâmetro muito grande de dimensões continentais e é muito comum se formar isso. Então, novamente, é importante esse letramento da dinâmica climática para que a gente não fique à mercê dessas manchetes semi-fake, né? Porque é verdade, mas ninguém está contando toda a história, né? Que o pluviômetro foi colocado há pouco tempo, ou que a mudança de uso do solo levou ao escoamento superficial e ao aumento das enchentes, que o planeta está sendo, que o país está sendo aquecido pelo desmatamento, né? Então, essa conjuntura toda é fundamental para a gente entender por que as respostas de enchentes e deslizamentos são cada vez maiores, né? Às vezes com eventos de precipitação cada vez menores, né? Então, a gente vai agravando né, chamando, apertando essa chave para que a coisa fique retroalimentativa, uma condição catastrófica, não só pelo clima, mas pelas condições de construção do espaço geográfico, do modelo civilizatório. Concentração na área urbana, desmatamento e concentração de terras no ambiente rural. Então, reforma agrária é uma solução para as mudanças climáticas e para as catástrofes do Brasil, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer para evitar enchente na Vila Madalena? Uma revolução. Exatamente. Mas, votar direito, né? Falando em votar direito, 2026 é um ano de eleição. Espero fazer esse exercício aqui com muita gente refletir sobre. Da sua área, pelo seu tipo de conhecimento, o que são bons sinais de boas políticas, de bons políticos ou de bons planos de governo que pelo menos estão levando isso em consideração? Porque é uma coisa, então, a gente já viu, previsível, esperada, conhecida, tem precedente histórico de passado e passado recente e recorrência. Então, teoricamente, a gente tem como levar um pouquinho isso em conta em base de eleição. Não são eleições municipais agora, onde dava para falar um pouco mais aí de políticas, né, de gestão de território, gestão de território, plano diretor e por aí vai, mas em escala, por exemplo, de governo federal ou estadual, claro. Que tipo de políticas que são políticas que evitam enchentes ou que evitam deslizamentos ou evitam pessoas sujeitas a isso? Sim, perfeito. Acho que assim, o Ministério das Cidades e na escala federal, né, os governos estaduais, eles são responsáveis por grandes planos políticos que manifestam no município, né?
Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o candidato estar dentro do campo democrático. Como eu disse, direita ou esquerda, ele está discutindo dentro do campo democrático. Se alguém que conta com votos. Exatamente, que senta para conversar em bases de contemplação social, que está enxergando o mundo em que vive. Candidatos delirantes disso que está sendo chamado de extrema-direita, que para mim não é dentro do campo democrático, né, que é algo que beira a bizarrice, até a psicopatia, né, num lugar fora da casinha, né, esses candidatos são, para mim, completamente descartáveis, né, eles não deviam estar dentro de uma discussão plausível de candidatura. Né? Então, dentro do campo democrático, primeira coisa. E outra, candidatos que carregam a mudança climática, a preocupação ambiental, que não é essa preocupação ambiental, como eu falei, hippie, de uma coisa estratosférica, de vamos morar num mundo avatar, né? Que eu costumo dizer que o James Cameron propôs um suicídio, né? Porque o fim do filme é o menino que é cadeirante morrendo, né? Ou virando o Avatar, né? Tem um ato falho ali muito grande nesse filme, e ele inundou a mente de uma geração ali da casa do 2000 e pouco para cá, que é essa ideia de um mundo idílico, do meio ambiente, da borboleta, tal, não sei o quê. E, de fato, esse meio ambiente não nos interessa, ele não é real. Né? O meio ambiente que interessa é o meio ambiente que está dentro da discussão de como que a sociedade se organiza, contando com indústria, com mineração, com tudo que a gente tem hoje, com o estilo de vida que a gente tem hoje. Né? Não tem como eu virar indígena, como se propôs no filme, né? Porque, afinal de contas, eu já não tenho nem imunidade para ir morar na Amazônia e viver de coleta e caça e coleta. Né? Eu vou pegar uma bactéria e vou falecer rapidamente, porque eu não sou preparado para aquele ambiente. Então, acho que esse candidato tem que ter uma preocupação ambiental no seu discurso, né? Que não seja um negacionista, né? E que traga, então, essa discussão para um pé no chão da política pública, do desenho das cidades, do desenho da vida, da forma com que a gente ocupa, do modelo civilizatório. É isso que tem que estar em discussão, para mim, numa pauta eleitoral. Coisa que sumiu há muito tempo dos debates, da discussão, né? Hoje em dia xinga para cá, xinga para lá e, como eu disse, fora do campo democrático. Então, penso que num ano de eleição essa pauta é fundamental que um candidato apresente um olhar sobre esse contexto todo que a gente está falando, né? Uma mudança climática que está diretamente ligada à forma com que a gente ocupa o território. Meio ambiente na gestão territorial, ele não existe fora disso. Não existe natureza sem pessoas, né? Não existe meio ambiente sem gente presente, transformando e mexendo. Nem na Lua, né? A gente já chegou lá e já está... E já deixou o saquinho de cocô. Já está discutindo quem vai para lá, né? Que é uma discussão... ou quem vai para Marte, né? Que é aquela brincadeira. Tomara que o Elon Musk vá logo, porque não tem atmosfera lá. Mas que eu não duvido dele ir e aí poder declarar guerra aqui. Fala, bom, agora também não vou ver a consequência. Socorro, né? E diga-se de passagem que, se você deu o exemplo do alienígena, né? Se um alienígena chegar no Brasil, ele vai diretamente conversar com um boi, né? Com a vaca e falar, leve-me ao seu líder, né? Porque tem mais boi nesse país do que gente. Isso explica muita coisa, né? Isso explica para quem a política é feita. Exatamente. Bom, eu ia... pior que desdobra em vários lugares, porque bois não sofrem com enchentes, nem com deslizamentos, apesar de ter mais bois no Brasil do que pessoas. Exatamente. O boi ainda é um privilegiado dentro desse panorama, né? O agronegócio, de uma forma geral, né? Eles estão em outros lugares, mas eles estão sofrendo ali. O Pantanal nunca teve tão seco, a Amazônia deu 2 secas violentas, né? E a gente está tendo... Não, eu tenho certeza absoluta, é um assunto para se discutir aqui com quem tenha conhecimento de causa, mas se não fosse por água subterrânea,
se não fosse por poço artesiano, Irrigação, aquífero Guarani, isso. Irrigação de água que Aquífero levou... Urucuia também, lá no Jalapão, ali naquela região do Centro-Oeste. A água que levou 2 milhões de anos, 25 milhões de anos para se acumular e a gente está usando assim, a gente estaria sentindo muito mais isso. São Paulo, tranquilamente para dizer isso, Sim, assim, que a gente está em 2026 numa das piores crises hídricas, só que ao contrário da de 2014, de lá para cá se fez poço artesiano como nunca. Então, a gente está extraindo muito mais água de reserva e mesmo assim está sentindo mais falta de água agora. Exatamente, fora os conflitos pela água, né? Uma cidade como São Paulo é um colapso de quantos milhões de habitantes, né? 20 milhões, 30 milhões, quase 30, né? Na região metropolitana. Mas alguns conflitos locais, como foi o caso de Correntina, né? Lá no sul ali, Bahia, oeste da Bahia, Tocantins, aonde tem esse grande aquífero, que é o aquífero Urucuia, onde a soja cresceu em cima, né? E vale citar aí um grande paulista, que foi o Aziz Absaber, né? Que fez o mapa da cidade de São Paulo. Eu, como carioca, só fui entender São Paulo depois de ler a tese dele, porque vinha para cá e ficava perdido, né? Vai para lá, para cá, pega um retorno que só 2 horas depois. Mas a geografia de São Paulo, muito nítida, né, na tese dele, e o trabalho dele sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil e a descrição do Cerrado justamente em cima desse grande planalto, que é o Planalto do Urucuia, né, que vem do Jalapão até Correntina, e passando por Barreiras, que é a capital da soja, ali no oeste da Bahia, e que o aquífero está sendo todo usado para irrigação e as populações tradicionais estão ficando sem água ali. Então já teve o conflito da invasão de uma fazenda, quebrou o maquinário todo e tal, por conflitos de água, né? A gente está tendo não só conflitos de terra, mas de água agora. Então é realmente preocupante, alarmante, a despeito de mudanças climáticas, né? Se a gente ainda liga a chavezinha das mudanças climáticas globais por conta dos gases de efeito estufa e tal, a gente agrava uma situação já grave de uma condição periférica de um capitalismo né, de América Latina, África, Ásia, que é esse das grandes aglomerações, da grande especulação, do enriquecimento rápido e da desigualdade social. Então, desigualdade social, deslizamentos e enchentes estão diretamente interligados. Então, é uma amálgama, né? O espaço geográfico é uma amálgama que, novamente, eu acho a geografia muito rica pela variedade de epistemes e metodologias que ela pode lançar a mão para poder estudar esse fenômeno. Não é uma ciência dura que vai usar só a lógica, mas vai borrar os vetores, né? Em vez de ser linear, os vetores são borrados, né? São aquareláveis, né? Os fenômenos eles se misturam, se compensam, tem várias dimensões. O mesmo fenômeno é e não é ao mesmo tempo, né? Então isso é rico e importante de ser dito e ser divulgado. E mais uma vez eu agradeço profundamente de ter sido convidado aqui. Para mim você é uma figura muito importante na divulgação científica. É uma honra estar aqui com você. Obrigado, Marcelo, é um privilégio. E para quem quiser ler mais, ouvir mais, acompanhar mais, te acompanhar discutindo isso tudo, por bastante tempo teve como fazer isso pela TV, inclusive, né? Sobre as rochas, o seu programa e várias outras coisas, mas onde mais a gente pode ver isso? O que você me recomenda, assim, de livro, material, algo que a gente pode ler, para, inclusive, pensar nesse ano de 2026 no que valorizar na hora de votar? Bom, um importante produtor de ciência nesse país é a CPRM, o Serviço Geológico Brasileiro. É muito interessante os mapas de risco que se faz lá. O CEMADEM foi um órgão criado aí também pós-catástrofe de 2011, no intuito de concentrar essa dinâmica, né, esses estudos em relação a risco. Então também é outra fonte importante. O próprio IBGE, que tem dados online de geologia, clima,
né, no BEDIA, né, no banco de dados dele, é muito interessante. Algumas produções locais, como a Secretaria de São Paulo, que é muito rica em dados, o Rio de Janeiro também tem um sistema do SIG Floresta, de várias também iniciativas que fornecem dados, e particularmente os núcleos das universidades, né, onde a gente produz ciência e produz dados, né. A gente lá na PUC tem o nosso laboratório com uma produção longeva aí de mais de 20 anos de trabalhos na produção, né, lá dos deslizamentos, né. A gente acompanhou, né, deslizamento de Santa Catarina em 2008, a região serrana em 2011, produzindo os mapas, atendendo diretamente a Defesa Civil, né. A gente fornecia os mapas em dinâmica rápida, né. Naquele tempo não tinha drone ainda, então a gente esperava a imagem de satélite passar depois das nuvens para já gerar os mapas e atender a Defesa Civil. Então tem muita publicação e muito material relacionado a isso. E os clássicos, como eu citei, o Aziz Absaber, com a descrição das paisagens brasileiras, né, com uma discussão realmente das grandes paisagens, biomas, domínios morfoclimáticos, de como é que funciona o clima. Ele tem o trabalho sobre as mudanças climáticas da glaciação para cá, ele que inventou a teoria dos refúgios florestais, como é que no clima seco as espécies se concentraram na beira de pequenos rios na Amazônia, na Mata Atlântica, e que depois se expandiram nas florestas. E um outro geógrafo que eu sou muito fã e que nos deixou no ano retrasado, que é o Carlos Walter Porto Gonçalves. Tem muitos livros e muitas palestras no YouTube, hoje você encontra fácil, aonde ele faz justamente essa junção entre desigualdade social, dinâmicas sociais e a questão ambiental. Então, para mim, ele é uma grande referência desse trabalho que une, que dá essa unidade à geografia. Obrigado. Material excelente aqui para a gente continuar depois e saber mais. Beleza. Eu estou disponível também, eu sou do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, lá da PUC, na PUC do Rio de Janeiro, e o departamento é crescente na área de arquitetura da paisagem, de planejamento urbano, de urbanismo e de discussões de resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Então, ali também a gente conduz uma discussão aí bem de ponta nessa temática. Perfeito. Obrigadão, Marcelo. Beleza, ficou à disposição. Espero que você tenha curtido essa conversa e espero que tenha ficado um pouco claro o que eu sempre busco trazer aqui, que é esse empilhamento de quantas questões diferentes se juntam para a gente chegar no cenário atual que a gente vive no país. Quer dizer, para você discutir, por exemplo, por que a água sobe num lugar ou por que o deslizamento acontece em outro, a gente teve que passar por reforma agrária, que é uma coisa que nem aconteceu direito no Brasil, por vários outros episódios que tem por aqui. Então, você vai vendo como a gente vai tendo uma rede de conversas que vão se falando umas sobre as outras. Vou tentar deixar no Saiba Mais os vários episódios citados por aqui, para você ter um acesso mais fácil, se estiver difícil para vocês. E se você quiser mais conversas como essa, e conversas que vão citar essa conversa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos não ficção e os vídeos regulares de ciência do dia a dia feito por humanos para humanos. A gente se vê numa próxima.